Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 11 de setembro. O aumento cada vez maior das compras em sites internacionais está provocando duas grandes preocupações. Além dos prejuízos para os fabricantes nacionais, muitos produtos entram no país sem a devida fiscalização, podendo causar até acidentes. Já para o consumidor, o que vale mais é a comodidade e a economia na hora de fechar negócio. A Michele mora em Brasília e sempre faz compras pela internet, principalmente em sites internacionais. Ela diz que assim consegue garantir melhores preços e sem sair de casa. Geralmente, os produtos que eu procuro são produtos que você não acha aqui. E quando acha aqui, em loja física, por exemplo, é o dobro do preço, o triplo do preço. Então acaba que para mim é vantajoso eu esperar chegar, demorar aí, sei lá, 15 dias, 20 dias. Para mim é vantajoso, porque eu vou pagar o triplo do preço aqui se eu posso esperar 15 dias. Assim como a Michele, muita gente tem escolhido comprar de sites internacionais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 1 bilhão e 300 milhões de produtos chineses de até $50 entraram no Brasil ao longo deste ano e as importações tiveram um aumento expressivo de 38%. Além da China, outros países como Vietnã, Paraguai e Estados Unidos lideram as encomendas. E os produtos que tiveram maior aumento no volume de compras nos primeiros 7 meses do ano foram lapiseiras, brinquedos, guarda-chuvas, luminárias e camisas femininas. A CNC aponta que a alta carga de impostos no Brasil incentivou a importação de produtos de pequeno valor e reduziu a competitividade do mercado interno. O Ministério da Fazenda esclarece que as compras de até $50 não sofrem incidência de impostos federais, caso a empresa faça parte do programa Remessa Conforme. Mas os produtos acima deste valor precisam recolher um tributo de 60% para a União. E nos dois casos, a cobrança de 17% do ICMS, que é arrecadado pelo Estado. O presidente da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, José Carlos Raposo, explica que as alterações promovidas pelo governo federal não impactaram nos prazos de entrega. Afirma ainda que as mercadorias só são retidas caso o comprador se recuse a pagar os tributos ou tenha adquirido produtos proibidos no Brasil ou ainda os que precisam de anuência de institutos fiscalizadores, como IBAMA, Inmetro ou Anvisa. Ele destaca que a grande preocupação com estas compras está ligada à segurança dos brasileiros. E há relatos que, inclusive, coisas que não poderiam entrar no país entrada, né? A quantidade é muito grande disso. Vou dar um exemplo, um abajurzinho que seja trazido para uma criança, foi fiscalizado pelo Inmetro? Não. No decorrer da noite, pode haver um incêndio. E assim por diante, seja um objeto elétrico, eletrônico. Também há uma reclamação grande do comércio e da própria indústria, porque não tem como concorrer. Os valores praticados são valores baixíssimos, e enquanto no nosso país a carga tributária é bastante elevada, não podendo o comerciante, o industrial, concorrer com os preços praticados pela China, né? O relatório Focus do Banco Central revisou para cima a estimativa da atividade econômica desse ano. As projeções também ficaram maiores para a inflação. O Boletim Focus aumentou pela segunda vez seguida as suas estimativas para a inflação do índice de preços ao consumidor amplo ao final deste ano, passando de 4,92% na semana anterior para 4,93%. Para 2024, a perspectiva para a inflação teve um leve aumento para 3,89%. A pesquisa foi realizada com economistas ouvidos pelo Banco Central na última semana. E nessa terça-feira, o IBGE divulga os dados oficiais da inflação do mês de agosto. Os economistas ouvidos pelo banco também aumentaram suas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto ao final deste ano,
passando de uma estimativa de 2,56% na semana anterior para 2,64%. Já a mediana das projeções para o crescimento econômico do país em 2024 avançou de 1,32% para 1,47%, conforme o documento divulgado nesta segunda-feira. Para 2025, a projeção também subiu a 2%. Em relação aos juros, houve manutenção das estimativas pela quarta semana seguida, para este e também para os próximos anos. Para 2023, a projeção ficou em 11,75% e para 2024 ficou em 9%. E a previsão dos economistas para os juros em 2025 é de 8,5%. A Polícia Federal vai checar as informações fornecidas pelo tenente-coronel Mauro Cid no caso da falsificação dos cartões de vacina. As informações são parte do acordo de delação premiada feito pelo militar com a Justiça. Depois disso, novas investigações devem ser feitas para verificar se o que ele disse é verdade. Moraes concedeu a liberdade provisória ao militar e homologou no sábado um acordo de delação premiada com Mauro Cid. Ele estava preso desde 3 de maio por uma investigação que apura inserções de dados falsos em cartões de vacina. Ele também é investigado em outros inquéritos que apuram a venda e o transporte ilegal de joias dadas ao governo brasileiro e por suposto envolvimento nos ataques a Brasília em 8 de janeiro. Mesmo livre da cadeia, o militar teve que ser afastado do cargo no Exército, além de ter que usar tornozeleira eletrônica. Ele ainda terá limitação para sair de casa em fins de semana e pela noite e ainda está proibido de sair do país. Terá que entregar o passaporte em 5 dias e terá suspensão do porte de arma de fogo, bem como registro para coleção, tiro esportivo e caça. A delação de Cid deve tratar sobre investigações referentes ao inquérito das milícias digitais, que apura suposta organização criminosa que teria entre as suas finalidades atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Ao concordar com uma colaboração com a Justiça, o tenente-coronel deve oferecer informações novas e provas, além de assumir sua participação no crime. Com a homologação do acordo, Cid será conduzido em uma audiência para que o STF verifique se a delação é regular e está de acordo com a lei. Só então a eventual delação poderia ser conduzida pela Polícia Federal. Apesar da homologação do acordo, Mauro Cid ainda pode desistir da delação em qualquer momento. Cid tem o direito à proteção, condução e participação em audiência separadas dos outros investigados e cumprimento da pena em local distante dos demais delatados. Todo o procedimento de delação deve ser gravado e as cópias devem ser disponibilizadas ao militar. Um grupo de países cercados de água por todos os lados entrou com um pedido no Tribunal Internacional de Proteção dos Oceanos por se sentirem ameaçados pelo aumento do nível do mar. Os 9 estados pedem para o tribunal determinar se as emissões de gás carbônico absorvidas pelos oceanos podem ser consideradas poluição e quais são as obrigações dos países para evitá-las em caso afirmativo. Os ecossistemas oceânicos produzem metade do oxigênio respirado pelos humanos e limitam o aquecimento global, mas o aumento das emissões pode aquecer e deixar mais ácidas as águas marinhas, prejudicando a vida no oceano. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar define poluição como a introdução por humanos de substâncias ou energia no ambiente que podem prejudicar a vida marinha. O texto não cita as emissões de gás carbônico como um poluente específico, mas os países insulares sustentam que cumprem os requisitos. As pequenas ilhas estão especialmente expostas ao impacto do aquecimento global e da elevação do nível do mar, que pode deixar países inteiros debaixo d'água. Bahamas, Tuvalu, Niue e Palau, Vanuatu, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia aderiram à petição. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.